Gente, tudo certo com vocês? Quanto tempo que eu não apareço aqui fazendo uma live, surgindo ao vivo, né? Hoje, como divulgado, né, durante a semana, a live, ela vai ser sobre o tema, né, comparação. Então, muitas vezes a gente se compara no dia a dia, muitas vezes a gente aprendeu, né, desde pequeno a se comparar. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, como ele impacta, né, na nossa vida. Só tô terminando de chamar o povo aqui. E vamos iniciar. Esperando o povo entrar pra gente dar continuidade. Boa noite pra quem tá chegando. E vamos que vamos. Oi, Tatá, tudo certo contigo? Como é que tu tá? Me conta aqui nos comentários como é que tu tá. Hoje eu tô fazendo uma live, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre comparação, sobre esse assunto, sobre às vezes o quanto a gente se compara, né, com o externo. Boa noite, querida, tudo certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre como que a gente se compara, né, com o externo. Então, se tu quiser trazer aqui alguma questão tua em relação ao assunto, né, comparação, a gente vai estar... Oi, Duda, tudo bem? Eduardo Ajuste, tudo certo? A gente vai estar conversando, então, trocando esse papo aí, né, sobre comparação, sobre como isso afeta, né, nos machuca por dentro, e muitas vezes a gente nem tem clareza e consciência, a gente só fica ali se comparando, né, não sabe nem como fazer diferente daquilo. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá, gurias? Que bom que tu tá bem, espero que todos, né, todas estejam bem. Bom, primeiro ponto, o que é a comparação, né? Comparação é aquela voz silenciosa dentro de nós que muitas vezes olha pra grama do vizinho, né? E fica se comparando, fica se diminuindo. E a comparação ela é muito diferente da admiração, tá? A comparação ela é extremamente diferente da admiração. Então, quando eu tô me comparando com alguém, quando eu tô me comparando, eu tô o quê? Me diminuindo. Então, conforme eu me comparo, eu vou me diminuindo, tá? Agora, isso na comparação, né? Agora, na admiração, não. Na admiração, eu olho pra alguém e eu me alegro, né? Pela conquista da outra pessoa, eu me alegro pelas vitórias, né, que a outra pessoa tá alcançando. E quando a gente fala sobre a comparação, é como se fosse literalmente um portal, como se fosse uma porta que a gente estivesse abrindo na nossa vida. E essa porta que a gente abre na nossa vida, que é a comparação, muitas vezes a gente se perde ali dentro, porque ali a gente entra em contato com muitas sombras. E geralmente são sombras do feminino, do sagrado feminino. Como assim, Aline, sombras do feminino? Inveja, julgamento, aquela coisa, a insegurança, sabe? Aquela coisa de às vezes a gente não poder confiar realmente nas outras pessoas. E aí a gente entra nessa porta que é a sombra feminina, né? Do sagrado feminino. E todas nós, enquanto mulheres, a gente tem que ter clareza e consciência de qual as nossas sombras, né? Pra quê? Pra que a gente não se perca nelas. Então, a comparação, essa sombra, a gente pode muito bem fazer o quê? Extrair dali um combustível, extrair dali uma força, extrair dali algo que vá nos auxiliar no nosso dia a dia. E não é diferente com a comparação. Não é diferente com a comparação.
né? Então, ela é exatamente isso. Ela é aquela voz, sabe? Que fica assim, bah, o outro já conquistou isso e eu não. Bah, o outro já casou e eu não. Bah, o outro ainda tá casado e eu não tô mais casada. Bah, o outro tem filho e eu não. Bah, o outro, sabe? E aí a gente vai, boa noite, Tchaná, Iba. então a gente vai se comparando, a gente vai se diminuindo, se colocando lá nos pés da égua, né? Então a comparação, ela tem essa sombra, né? Onde a gente vai se colocando numa postura de insegurança muito grande. Então muitas vezes, quando a gente olha pra alguém que já é algo que a gente almeja na nossa vida, que já conquistou, né? E fica se diminuindo. Só que, realmente, né, se a gente for parar pra pensar, eu preciso me diminuir quando eu admiro algo em alguém? Eu realmente preciso me diminuir quando eu admiro algo em alguém? E aí, a questão não está em eu olhar para a conquista da outra pessoa. A questão está como eu reajo com a conquista da outra pessoa. Como eu reajo quando o outro vence na vida? Como eu reajo? Porque isso também acontece. Oi, Grazi, tudo bem? Boa noite, querida, tudo certo? Estamos falando aqui, trocando um assunto, né? Trocando um papo sobre comparação. Então, como que eu reajo com a conquista da outra pessoa? Já aconteceu contigo? De tu conquistar algo na tua vida e tu esperar uma reação de alguém e aquela pessoa te olhar torto? Boa noite, querida, tudo certo? Já aconteceu contigo de, pô, tô fazendo isso, nossa, tô tão feliz, tô tão bem. E aí a outra pessoa vem e fala, tu vê que a outra pessoa ela não fica feliz pela tua conquista, né? Porque ela fica se diminuindo. Porque ela olha pra ti e vê que, bah, teu jardim tá mais verde do que o daquela pessoa. E, Aline, isso tem a ver com inveja? Sim, a comparação ela pode ter a ver com inveja, né? E a gente tem que tirar o tabu que existe em cima disso. Existe um tabu em cima da comparação e da inveja muito grande. Que, fulana sente isso, ciclana é assim, porque isso e aquilo. Oi, Josi, tudo bem? Boa noite, querida, tudo certo? Como é que tu tá? Então, a gente tem que tirar o tabu em cima disso. Porque é um sentimento humano como qualquer outro. Como a raiva, como a tristeza, como a alegria. A inveja é um sentimento humano como qualquer outro. A questão é, tu vai ficar sentado sentindo tristeza o tempo inteiro? Tu vai ficar sentado sentindo raiva o tempo inteiro? Tu vai ficar sentado sentindo inveja o tempo inteiro? A questão é, sentir isso, ok. Agora, o que eu faço com o que eu senti? Porque toda e qualquer emoção que a gente sinta, ela tem um recurso. A raiva, ela tem um recurso, ela não aparece por acaso. Por que eu sinto raiva às vezes? Alguém vai lá, age de um jeito e eu não consigo, talvez, me posicionar naquilo e eu sinto raiva da pessoa. Porque a raiva tá vindo te instigando, te posiciona, entende? Oi, Raquel, tudo bem, prima? Tudo certo? Tudo bem. Qualquer coisa que vocês quiserem ir falando ou comentando, podem comentar aqui embaixo, tá? Então, a questão não é o sentimento que eu tenho, a questão é o que eu faço com o que eu sinto. Eu não vou ficar parada assim, sentindo raiva, sentindo tristeza, sentindo isso, sentindo aquilo. Eu tenho que ter a chavezinha da consciência, eu tenho que ter o feeling, sabe? O timing, né? Da consciência. Então eu senti isso, ok, o que essa emoção veio me trazer? O que eu tenho pra aprender aqui? E é sobre a gente se questionar. Não é duvidar de si mesmo, a gente não precisa duvidar de nós, mas a gente precisa questionar. Então, quando a gente tá se comparando, a questão é, eu posso sim ver o sucesso, ver a alegria de alguém e não me diminuir. Eu não preciso me diminuir. Gente, quando eu virei essa chave na minha vida, foi uma coisa assim, olha, tão extraordinária. Porque a questão é, as pessoas que conquistam, as pessoas que crescem, as pessoas que... Oi, Carlos, tudo bem? Boa noite, querido, tudo certo? Quando as pessoas conquistam as coisas, quando elas crescem, quando elas... mostram pro mundo que é possível viver aquilo, a gente tem que olhar e falar, caraca, essa pessoa ela tá mostrando que nós somos o que? Capazes. A questão é quando eu não acredito que eu sou capaz. Quando eu acredito que eu não sou capaz, o que acontece? Eu me diminuo. Eu vejo alguém conquistando algo, eu me comparo, eu me diminuo. Entende? Só que
Aí tá o grande ponto, gente. Vamos falar sobre a raiz disso? Vamos falar sobre a raiz disso? Qual é a raiz da comparação? A raiz da comparação muitas vezes tá na nossa criação. A raiz da comparação tá lá no colégio. Ah, fulaninho tira nota boa, o outro não. Fulaninho, é um crânio em matemática. Nossa, o outro é meio burrinho, né? A comparação já nasceu aí. Entendeu? Então, a gente tem que trazer consciência e clareza sobre isso. Eu senti isso, ótimo. Que bom que eu senti isso. Que bom que eu tomei consciência da minha comparação. Agora eu olho pra ver o que ela me trouxe. O que ela me trouxe? Tá, peraí, tô me comparando, tô me sentindo insegura. Tá, mas por que eu tô me sentindo insegura? Qual é a tarefa que isso tá fazendo dentro de mim? Eu preciso mergulhar lá no meu interior e ver qual é a tarefa que isso me trouxe. Entende? Então, é o tema de casa, né? O tema de casa. Eu consagro a ayahuasca e eu tenho um amigo que ele vai no mesmo espaço terapêutico que eu. Um dia ele falou assim, cada vez que a gente sai de uma sessão de cura, a gente sai com um tema de casa. E a questão é, eu coloco esse tema de casa, eu faço esse tema de casa ou eu não tô fazendo? Entende? As nossas emoções é a mesma coisa. Cada emoção que a gente tá com um tema de casa. É igual a prof, né? Minha mãe é professora, adoro falar nesse linguajar, né? De prof, adoro falar. Então, assim, qual é o tema de casa que isso aqui me trouxe? Né? Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre a origem, qual é a raiz de tudo isso? A raiz, muitas vezes, tá lá na nossa criação. Quando a gente erra em algo, né? E não é culpa dos nossos pais. A gente tem que parar de sair desse negócio da culpa. Ninguém é vítima, gente. Ninguém é vítima. Então, porque minha mãe me comparava com a minha irmã. Sim, minha mãe já me comparou com a minha irmã. Só que agora é uma tarefa minha curar isso em mim, não é mais da minha mãe. Né? O trauma pode ter acontecido, aconteceu. Só que aí eu tenho que tirar o recurso do trauma. Se não fosse a comparação, se não fosse a insegurança, se não fosse em muitos momentos da minha vida eu me colocar pra baixo, quando eu via alguém dando certo na vida, eu não teria feito as tarefas internas que eu precisava fazer dentro de mim, os temas de casa. Então, gratidão. Gratidão a toda insegurança. Entende? E isso não é uma visão romântica da vida. Não é uma visão romântica. É apenas uma visão muito mais leve, né? Nos deixa muito, muito melhor com nós mesmas, né? Então, assim, o ambiente que a gente vive. Tu vive em um ambiente onde existem várias pessoas se comparando o tempo inteiro? Onde vocês sentam e ficam se comparando? Porque fulaninho fez isso. Porque eu não fiz. Porque isso, porque aquilo. Gente, eu tenho muita gente que eu conheço que faz isso. E eu me afastei de muita gente que faz isso. Por quê? Porque eu não queria mais ser assim. E o ambiente, ele tem uma força muito grande. O ambiente tem uma força muito grande no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, na nossa forma de ser. Entende? E aí, o que a gente tem que fazer? Oi, Fati, tudo bem? Tudo certo, Fati? Como é que tu tá? Então, é uma postura nossa, né? Uma postura nossa da gente fazer esse tema de casa. E fui dar o boa noite ali e dei uma dispersada aqui. Mas é sobre a raiz, né? Sobre a raiz da comparação. Muitas vezes está no nosso sistema. Então, qual ambiente que eu tô? Qual ambiente que eu tô inserida? Muitas vezes isso vem da nossa criação. Tudo bem, querida? Tudo certo? Muitas vezes isso vem da nossa criação. Muitas vezes a gente escutou nossa mãe nos comparando, nosso pai nos comparando, né? Eu tenho irmã. Já vi também, já me compararam com a minha irmã. E faz parte. Agora a tarefa é de quem? Do adulto. Agora a tarefa é da minha mãe, de eu ficar, mãe, porque tu fez isso? Mãe, porque a senhora me comparou? Porque meu pai me comparou? Porque não sei o quê? Porque isso me traumatizou e não sei o quê. Eu continuo na criança batendo, fazendo birra. Não, peraí, agora a tarefa é minha. É tu te acolher, é tu conversar com a tua própria criança interior. Entende? E existem várias formas de como fazer isso. Já te abraçou? Te abraça, te acolhe e fala, putz grila, cara. Eu não soube me reconhecer, eu não aprendi isso. Eu tenho que aprender a me reconhecer. Eu tenho que aprender a dar valor pra quem eu sou. Entende? Muitas vezes a gente não aprendeu isso em casa. E a gente vai ter que fazer uma caminhada pra aprender. Então, pega um caderno e escreve as coisas boas que tu vê em ti. Porque as coisas ruins, a gente tá careca de saber, gente. As coisas ruins, eu vou ser bem honesta, tá? As coisas ruins a gente tá careca de saber. O julgamento, o questionamento, a dúvida de si mesma. Oi, Rafael, tudo bem? Boa noite.
a dúvida de si mesmo, entende? Isso a gente tá careca de saber, porque geralmente a gente veio de um ambiente assim, a gente já foi criado nisso, entende? Ambiente de amigos também, gente. Amigos, eles são a família que a gente escolhe. A nossa família biológica, né? Quem tem a visão do espiritismo é um pouquinho diferente, que nem eu, né? Eu acredito que sim, a gente escolhe. Mas vamos dizer que a gente não escolhe, né? A nossa família, ela é uma coisa que ela é. Hoje tu pode brigar com a tua mãe, amanhã tu vai continuar sendo filha dela. Agora, amigos não. Amigos, trabalho, são ambientes que a gente escolhe. E se a gente escolhe, a gente tem que ter clareza e consciência do que a gente quer pra nossa vida. Se a gente sabe que o ambiente vai nos moldar, se a gente sabe que o ambiente vai ter uma influência muito grande em nós... Oi, Rita, tudo bem, querida? Tudo certo? Boa noite. Se a gente sabe que o ambiente ele vai ter uma influência muito grande em cima de nós, quais são os ambientes que eu escolho frequentar? E aí acontece uma coisa muito grande dentro de nós, que às vezes vai doer, gente. Quer dizer o não, quer se priorizar, quer falar não, eu não vou fazer dessa forma, eu escolho diferente, entende? E quando a gente se posiciona, acontece uma coisa muito forte. Por quê? Porque geralmente se a gente vai se posicionar, a gente pode ser julgada por aquilo. Oi, tia Sô, tudo bem? Tudo certo? Boa noite. E quando a gente se posiciona, a gente pode ser julgado por aquilo. E a gente vai ter que sustentar o julgamento. Geralmente, quem tem muita dificuldade em ser mal visto, vai ter dificuldade de se posicionar. Portanto, vai ter dificuldade de escolher os ambientes que vai ficar. Porque não vai saber dizer não. Entende? E muitas vezes eu tive que... Bom, o que eu quero cortar da minha vida? A comparação. Primeiro ponto, eu tenho que fazer o tema de casa. Lembra que eu falei do tema de casa? Então, toda emoção, todo sentimento vai nos trazer um tema de casa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar pra dentro. O que essa emoção veio me ensinar? O que ela veio me trazer? A tristeza, a raiva, a angústia, o arrependimento, a culpa. Toda e qualquer emoção e sentimento veio nos ensinar. Qual é o tema de casa? A gente, sabe o lance da escola? É tu entender que a vida ela é uma escola. As emoções são professores e professoras. E a gente é aprendiz de tudo. Então a gente continua com a nossa... Ali, ó, assim, né? Sempre um caderninho, filha de prof, né, gente? Filha de prof. Um caderninho, uma canetinha na mão e vamos lá, vamos aprender. Eu sou aprendiz da vida? Eu sou. Então, o que a emoção veio me trazer? O que a raiva veio me trazer? Às vezes a gente sente raiva porque a gente não coloca limite. E aí a gente tem que colocar limite. Muitas vezes a gente sente raiva de uma situação que a gente não quer mais pra nós. A raiva tá vindo te ensinar. Tu não aceita mais essa situação. O que tu tem que fazer de diferente aqui? O que tu tem que curar em ti? O que tu vai ter que mudar em ti? Entende? Então a raiva ela vai vir te ensinar. A tristeza, a melancolia, a tristeza também vai vir te ensinar. Muitas vezes a tristeza ela vem em um baque, quando a tua vida ela tá tão assim, tá tudo tão assim, que tu não consegue nem entender o que tá acontecendo na tua vida, aí aí vem a tristeza. Por quê? Porque a tristeza, já percebeu que a emoção da tristeza ela nos baixa, ela nos dá uma baixada, assim, ela faz a gente ficar assim? O quanto eu preciso dar essa baixada pra refletir, pra me acalmar, pra mudar meu ponto de vista. O que essa emoção veio me ensinar? Se eu tô triste no ambiente... Boa noite, Catinha, tudo bem? Tudo certo, Kátia? Então, o que essa emoção ela veio me ensinar, né? Se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu não tô... Tudo vem nos ensinar. A comparação também. Então, muitas vezes, voltando lá, né, o ambiente ele vai nos moldar. Então a gente tem que ter clareza e consciência dos ambientes que a gente tá. Muitas vezes a gente tá numa roda de pessoas que vivem se comparando. Tu não vai parar de te comparar, porque tu continua convivendo com pessoas que se comparam. E aí tu vai ter que aprender a dizer não. Pode doer? Pode doer. Eu tive que dizer muito não na minha vida pra eu mudar. Entende? E às vezes vai doer. E é sobre tu escolher o lugar que tu vai querer pertencer ou não.
Então, aqui estão se comparando. Pô, eu não quero ficar me comparando. Eu posso até tentar levar consciência pra essas pessoas, mas então eu tenho que aprender a não frequentar mais aquele lugar, né? Aquela roda. Porque eu tenho que... Aí a gente tem que fazer uma escolha. Eu vou ser leal às outras pessoas ou eu vou ser leal a mim? Porque muitas vezes a gente precisa primeiro ser leal a nós mesmos, depois ser leal aos outros. Quem é leal aos outros antes de ser leal a si mesmo não é lealdade, isso é carência. Entende? Por quê? Porque a gente quer pertencer, a gente quer ser bem visto, a gente tem apego emocional nas outras pessoas. Entende? Então, e isso não, a gente não precisa ter julgamento, gente. É sentimento humano, apego é humano. Necessidade de pertencimento, todos nós temos. Todos nós temos necessidade de pertencimento, tá? Então, assim, aqui não tem espaço pra julgamento, tá, gente? Aqui a gente é e é isso aí. A gente sente e faz parte. E a gente vai mudar, vai buscar consciência em cima disso, tá? Então, assim, a comparação, ela tem essa questão, né? Ela tem essas raízes. Então, a comparação, ela pode vir da tua criação, né? A comparação, ela pode vir da escola. A comparação, ela vai vir de toda a tua história, né? Muitas vezes tu foi comparado, te comparavam quando criança, né? Porque fulana faz isso, tu não faz. Dentro de relacionamento, muitas vezes isso acontece também, né? Então a gente tem que ter essa clareza. Oi, Luiz, tudo certo? É o Fernando. Oi, Fernando, tudo bem? Então a gente tem que ter essa clareza e essa consciência também, tá? Como que eu curo isso? Como que eu ressignifico isso? Primeiro ponto, gente. Assim, ó, o primeiro ponto mais importante, tá? Tu vai pegar teu Instagram, ou então tu vai pegar aqui o teu caderninho, a tua caneta, e tu vai anotar todas as pessoas com as quais tu te compara. Quais são as pessoas que me comparam? Qual é a vida que eu me comparo? Quem eu tô me comparando? Eu tô me comparando com fulana, ciclana, com isso e com aquilo. O que tu vai fazer? Tu vai dar um tempo. O que é dar um tempo? Tu vai silenciar um pouco ali aquela conta, tá? Se é uma conta de alguém que não agrega mais, tu pode deixar de seguir. Tu vai fazer isso. Por que tu precisa fazer isso? Porque é uma escolha, tu tá treinando a tua mente o tempo inteiro pra tu ficar te comparando. Então tu precisa cessar um pouco esses acessos às pessoas que tu te compara. Cessa um pouco isso e vai pro teu casulo. Vamos olhar pra dentro, tá? Vamos olhar pra dentro. Então a gente vai cessando a comparação dessa forma, tá? Aí tem outro ponto, tá? Como identificar. A gente já viu ali como que eu identifico isso. Como que eu curo isso. Como que eu vou ressignificar isso. Outro ponto, tá? Tu vai sentar e tu vai ser bem franca contigo mesma. Ali é uma conversa tua com a tua sombra, tua com a tua insegurança, tua com a comparação que existe dentro de ti. Tu vai conversar com essa parte dentro de ti. E aí tu vai conversar com essa parte dentro de ti e vai pensar assim, pô, com o que eu me comparo? Eu me comparo com tal e tal e tal questão. Eu me comparo porque fulano tem um relacionamento e eu não. Eu me comparo porque fulano tem dinheiro e eu não. Eu me comparo porque fulano emagreceu e eu não. Ok? Anota. Vai ser honesta. Vai pegar aquele caderno e tu vai anotar toda a comparação que tu tem. E depois disso, tu vai vindo com um metiolate, né? Com um remédio em cima daquelas coisas. Então, tudo que tu te compara, tu vai colocar numa folha. Depois tu vai botar em cima, tá? Peraí, eu me comparo porque fulano tem um carro e eu não tenho. Tá, mas por que eu não tenho um carro ainda? Porque eu ainda tô guardando meu dinheiro, né? Porque eu ainda tô me organizando financeiramente, porque isso, porque aquilo. Tá, peraí. Eu tô fazendo? Eu tô. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa noite. Eu tô fazendo? Eu tô. Pô, tô trabalhando? Tô dando meu melhor? Tô dando meu melhor. Tá, então é uma questão de tempo, não é? É uma questão de tempo. Tá, então por que tu tá te comparando? Se tu tem o teu tempo de conquista, o fulano tem o tempo dele de conquista. Deu. Ponto. Entende? As coisas, elas são mais simples do que parece, gente. Eu sei por experiência própria. Eu, às vezes, pegava um copo, sabe quem eu era? Eu era assim, aquela pessoa... Quem eu era, não, tá? Muitas vezes eu ainda tenho que trabalhar isso dentro de mim. Sabe quando tu pega um copo de água e aí tu faz um furacão, um vendaval, um tsunami dentro de um copinho de água, sabe? Então, menina, sei muito bem fazer isso na minha vida, entendeu? Que é aquela coisa de tu pegar uma coisa assim e tu fazer desse tamanho, tá? Não tem necessidade. A gente vai aprendendo aos poucos a fazer isso. Eu também tô aprendendo, sou aprendiz disso. Tem muitos momentos na minha vida que eu não sou tão assim
corretinha, bonitinha, né? A gente vai ali aos poucos evoluindo. Então, primeiro ponto, né? Eu deixo de seguir, eu deixo de acompanhar, eu deixo de buscar ver, né? O que eu me comparo. Eu deixo isso. Segundo ponto, eu faço essa lista num caderno de todas as coisas pelas quais eu me comparo, né? Então, eu me comparo por isso, eu me comparo por aquilo. Depois eu vou trabalhando em cima disso. Se eu me comparo por relacionamento, por que eu tô me comparando por relacionamento? Porque fulana vive um relacionamento e eu não. Tá, mas qual que é o problema? Qual que é a questão aqui? A questão é que eu deveria estar vivendo um relacionamento já. Tá. Vamos olhar mais a fundo isso? Vamos olhar mais a fundo. Qual é a tua barreira que te impede de viver um relacionamento? E não adianta dizer que são os homens. Não adianta dizer isso, que eu já disse isso por muito tempo na minha vida. E eu comprovei pra mim mesmo que não era isso, tá, gente? Isso aí é desculpa, tá? O problema no mundo são os homens. Por isso que eu não vivo um relacionamento. Porque os homens... Não, gente, existe muita gente boa. Muita gente boa nesse mundo, tá? Basta acreditar. Então é a grande questão, tá? Peraí. O que isso aqui... O que tem aqui? Eu quero viver um relacionamento, mas eu não tô vivendo. Tá, por quê? Qual é o tema de casa que eu tenho aqui? Eu não vivo um relacionamento porque eu tenho medo de me machucar de novo. Então, eu preciso cicatrizar a minha ferida emocional. Pra me abrir pro amor de novo. E qual que é a questão aqui? Eu tenho medo de viver um relacionamento igual meu pai e minha mãe viveram. Ok? Então, o que eu preciso aqui? Buscar novos relacionamentos pra eu usar como base, vamos dizer assim. Porque quando a gente entra num relacionamento, não tem mais esse lance de base, tá, gente? Quando a gente entra num relacionamento, não tem esse lance de tipo assim, porque minha base, minha meta de relacionamento é essa. Não. Tu e a pessoa vão construir juntos essa meta, tá? Relacionamento é um espaço extremamente autêntico. Porque é um espaço onde tem muita vulnerabilidade, né, de duas pessoas. Então, eu tinha isso na minha vida. Porque quando eu viver um relacionamento, eu quero viver um relacionamento assim. Quero viver um relacionamento assado. Tu entra dentro do relacionamento e não vai ser igual os relacionamentos que tu já viu. Entende? Vai ser melhor, porque vai ser do teu jeito, vai ser do jeito da pessoa, né? Então, a gente também tem que sair um pouco dessa ilusão, sabe? Infantil, assim, que a gente cria. Origem sistêmica, né, da comparação. Tu viu muitas mulheres no teu sistema se comparando? Tu viu... Eu vi muitas mulheres no meu sistema se comparando, né? Eu vi muitos momentos, assim, de comparação. Então, essa é a grande questão. O quanto tu tá honrando isso. Às vezes, quando a gente vai lá no fundo da camada da comparação, a gente entende que aquilo é extremamente familiar e sistêmico. Porque muitas vezes tu nem é assim, tu olha e fala, não, peraí, mas eu sou assim. Não, eu nem sou assim. Eu tô seguindo algo que eu vi no meu sistema. Eu tô seguindo algo que eu vi. Eu vi minha mãe se comparar. Eu vi minha irmã se comparar. Eu vi fulana. Eu vi ciclano se comparar. E aí eu tô copiando aquilo. Tá, mas peraí. Eu preciso disso? Eu não preciso, eu não quero repetir isso na minha vida. Às vezes a gente só tá repetindo um padrão inconsciente. Tá? No nosso dia a dia. E aí cabe a gente a mudar esse padrão. E é possível mudar. É possível mudar, porque a mudança ela vem das nossas escolhas. E principalmente do nosso dia a dia. Não adianta hoje aqui nessa live tu falar, não, eu vou mudar, eu vou deixar de me comparar. Aí o que tu faz? Tu sai daqui e volta a rolar o feed e se comparar com a vida dos outros. Não é assim. Entende? A gente só muda as coisas com o nosso dia a dia, com a nossa vivência, com a nossa experiência. Então, é ali que a gente verdadeiramente muda, né? É se terapeutizando, é buscando clareza e consciência. É ali que a gente muda no nosso dia a dia, tá? Então, primeiro ponto é isso, reconhecer qual que é. Claro que dentro de uma constelação tu vai ver muito mais, né? Então, o pessoal que já é aberto aí pra constelar e quer olhar para suas questões de uma forma mais profunda, claro que a constelação ela vai te mostrar exatamente o cerne de onde tá ali o teu problema, né? A constelação ela vai na raiz. Então, ela vai te levar até esse lugar, né? Uma mentoria, um acompanhamento, né? Um acompanhamento terapêutico, aí é de uma forma extremamente personalizada. Aí tu não vai sozinha olhar para as tuas questões.
tu vai ter alguém que vai estar olhando junto contigo, que já caminhou, que já vivenciou aquilo, né? Que já estudou, já buscou informação e consciência sobre aquilo e vai poder te auxiliar daquela forma. Então, se tu sente, né, que já tá na tua hora de constelar, de buscar essa ajuda. Oi, Carol, tudo bem? E aí, neguinha, tudo certo? Entende? Então, quando a gente se abre pra realmente olhar pra dentro de nós e entender a nossa... Tudo certo, nega? Quando a gente realmente se abre e... Tudo certo. Quando a gente realmente se abre pra olhar pra aquilo que tá dentro de nós, aí que a gente consegue mudar. Então, primeiro ponto, muitas vezes... Olha como é que é a nossa mente. A gente se compara, aí a gente acha que é errado se comparar, aí a gente se diminui pelo que a gente tá se comparando e depois a gente se julga ainda porque a gente tá se comparando. Cara, olha o emaranhado. Olha a nhaca aí. Vamos tirar um pouquinho essas camadas? Me comparei. Me comparei, primeiro ponto, tu não vai te julgar porque tu te comparou. Né? Eu já entrei nessas de me julgar porque eu me comparava. Não, peraí, não é bem assim que funciona. Vamos tirar, vamos limpar isso aqui, vamos limpar um pouquinho. Então eu não vou me julgar porque eu tenho defeitos, eu não vou me julgar porque eu tenho uma sombra. Sai do auto-julgamento. Ai, mas fulano me julgou, o problema do fulano, não é teu, vamos lá, vamos fazer a tarefa interna. Pega aqui na minha mão que a gente vai junto, tá? Então tu vai olhar pra questão, me comparei com o quê? Ai, me comparei porque o outro tem um corpo bonito e eu não tenho. Me comparei porque a outra pessoa vive um relacionamento e eu não vivo, né? Ok, qual é a tarefa que eu tenho dentro de mim, então, pra fazer? Se isso tá me incomodando, é porque ali tem uma tarefa pra mim. Se aquilo tá doendo dentro de mim, é porque tem uma tarefa. E aí, ou tu senta pra fazer o tema de casa e a tarefa, ou tu vai continuar olhando, te comparando e emanando aquela energia pra ti e pra outra pessoa. Entendeu? Então, olha, tá, mas o que... Ah, eu tô me comparando porque a pessoa vive um relacionamento e eu não. Tá, peraí. Tem mais aqui atrás. Por que eu tô me comparando? Porque a outra pessoa vive um relacionamento e eu não. Ai, porque eu, ainda não... Tá, mas por que eu ainda não vivi isso? Ai, porque eu tenho trauma tal e tal. Porque eu tenho dor tal e tal. Tá, então eu tenho que olhar pra essas questões dentro de mim. Então, primeiro ponto. A nossa sombra é um mapa. A nossa sombra, ela vai ser um mapa pra nos direcionar pro que a gente tem que olhar pra dentro de nós. O que mais nos incomoda no mundo externo, o que mais nos fere no mundo externo, é o que a gente mais tem que olhar pra dentro de nós. Aí tem pessoas que elas vão olhar pra comparação dentro de si e o que elas vão fazer? Ai, mas eu me comparo então porque a minha mãe me comparava. Ah, eu me comparo porque eu vim de um ambiente onde, quando eu era pequena, meu pai me comparava, minha mãe me comparava. Aí que a pessoa começa a ser vítima dos pais. Ai, porque minha mãe. Ai, porque meu pai. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. Sinto muito, mas esse lugar, ele também não vai ser um lugar de solução. Também não vai ser um lugar de solução. Entende? Tu te colocar na vítima da tua história também não vai ser um lugar de solução. Tá? Lugar de solução é, ok, eu tô me comparando. Ok, tô me comparando. Tô me diminuindo por quê? Porque fulano tem ou não tem. Tá, mas peraí. Eu tenho que me reconhecer. Então lembra do caderninho que eu falei pra anotar sobre tudo o que tu te compara? Tu vai virar a folha e tu vai anotar tudo o que tu já tem que tu agradece. Porque tu tem. Tu tem. Se tu tem um corpo, tu já pode agradecer. Tá respirando, já pode agradecer. E aí tu vai começar a reconhecer todas as coisas que tu tem. E tu pode até olhar para as pessoas que ainda não têm o que tu tem. E falar assim, olha só. Eu não tô agradecendo, tem pessoas que talvez gostariam de ter a casa que eu tenho. De ter um teto em cima da cabeça. Tem gente que não tem um teto em cima da cabeça. É sobre ter essa clareza e essa consciência. E aí, tu vai começar a ver o teu valor, a tua grandeza. Aí, quando tu começa a te preencher da tua vida, da tua história, das coisas que tu já tem, vou dar um exemplo muito grande pra vocês, tá? Eu me comparava muito. Por quê? Acho que o motivo que eu mais me comparei na minha vida, desde que eu era pequena, foi algo, né, que a minha criança sentiu muito, foi porque meu pai e minha mãe eram pais divorciados.
Então eu me comparava com pessoas que vieram de um lar mais tranquilo, de um lar onde não tinha briga, de um lar mais saudável, com pais que se amavam muito, que se davam muito bem. Então, eu me comparava muito com isso, porque eu me sentia diferente, porque eu pensava assim, bah, né? Várias amigas e várias colegas têm os pais casados e eu não. Então, eu me comparava muito por causa disso. Eu me comparava demais. Só que essa dor era uma dor latente da minha criança. Tu entende que a minha comparação, ela tava a serviço de eu olhar lá pra minha criança dentro de mim que se de alguma forma se feriu por causa disso? Então aí tá outra girada. Te questiona agora. Te questiona qual que é o alvo pelo qual eu me comparo e como que isso dói em mim. Qual é o auto-resgate que eu tenho que fazer? A comparação é um auto-resgate que tu vai ter que fazer de ti mesmo. Então, aí foi quando eu comecei a me apaziguar com a minha própria história. A grande cura que tá por trás disso é o quê? Tu te apaziguar com a tua história, te apaziguar com quem tu é, te apaziguar com a tua sombra, com a tua luz. Entende? Quando tu começa a te apaziguar com tudo isso que existe dentro de ti, quando tu começa a se apaziguar com tudo isso, com toda a sombra e toda a luz da tua história, com todas as coisas boas e ruins que aconteceram, o que acontece? Tu para de te comparar. Eu, hoje em dia, não me comparo com ninguém que tem pai casado ou mãe casado. Isso é uma coisa que não bate mais em mim. Por quê? Porque eu tomei a minha história. E eu sou muito grata à minha mãe e ao meu pai por tudo que aconteceu entre eles. Até as coisas ruins que talvez respingaram em cima de mim ou da minha mãe. Por quê? Porque foi isso que me levou a ser a mulher que eu sou hoje. Foi isso que me levou pro autoconhecimento. Foi isso que me levou a buscar várias outras coisas na minha vida que talvez se não fosse isso eu não teria vivido, eu não teria buscado. Muitas coisas boas aconteceram decorrentes... Sabe a famosa frase, há males que vêm para o bem? Sabe aquela famosa frase? Então, sobre isso. Hoje eu não me comparo com ninguém. Eu amo a minha história. Amo demais a minha história. É sobre se apaziguar com a tua própria história. Enquanto tu não consagrar a tua própria história e não tomar a força que a tua história tem, enquanto tu não fizer isso, tu vai continuar te comparando. E daí se compara porque fulana tem o corpo que eu não tenho. Tá, mas por quê? O que realmente... porque fulana, vamos dizer assim, fulana faz academia todo santo dia e eu não faço. Tá, por que tu não faz academia todo santo dia? Por que tu não mudou o teu corpo ainda? Porque eu tenho preguiça. Tá, então. Aí tá o teu tema de casa. Então o que tu precisa fazer? Precisa começar a deixar de ter preguiça. Ou então te apaziguar com o corpo que tu tem e ver beleza nele. Porque daí depois que tu vê beleza nele... fulana faz academia todo santo dia. Nossa, admiro a garra, admiro a disciplina, admiro a constância. E também me admiro pelo corpo que eu tenho, por quem eu sou. Entende? Eu não preciso ver algo legal na vida das outras pessoas, ver algo bonito e me diminuir por causa daquilo. Eu posso ver, admirar, ficar feliz, torcer, entendeu? Bater palma, torcer e ok. Que bom que fulano é grande. Agora eu preciso ser pequeno, é pra isso? Não preciso me diminuir. Aí que mora a comparação. Entendeu? Então é sobre a gente viver esse processo, entende? E sim, a gente vai viver coisas que talvez não vão ser tão legais na nossa vida. Nos nossos relacionamentos, os nossos desafios de vida, mas é sobre se sentir segura até dos desafios de vida. Eu gosto muito de falar sobre fé, né, gente? Porque eu falo muito sobre espiritualidade, então não tem como eu trazer o meu trabalho sem falar sobre espiritualidade, sem falar sobre a fé, né? Eline, mas eu não acredito em algo além, não tem problema. Tu pode ter fé em ti mesma? Fé na tua força? Fé na tua história? Fé em todas as coisas boas e ruins que tu passou? Ter fé em ti mesma. Entende? Eu sou uma pessoa que eu tenho fé em tudo que é tipo de santo, né, gente? Tão dando uma ajuda, eu já tô acendendo uma vela. Não tem problema. Tô aí, menina. Entende? Não tenho preconceito nenhum. Sendo da luz, tamo aí, entende?
Eu sou assim, né? Cada pessoa tem a sua fé. E eu acredito muito que a fé, ela nos auxilia muito nisso. Porque não é só sobre eu ter fé em Deus, é sobre eu ter fé em mim mesma. Se eu tenho fé em mim mesma, se eu tenho fé em algo maior que eu entendo que tudo acontece por alguma razão. Nada acontece por acaso. Se nada acontece por acaso, tudo na minha vida acontece por alguma razão, tudo veio a serviço de alguma força, tudo veio a serviço de algum aprendizado, de algum ensinamento. E aí o que eu faço? Eu começo a extrair dali o que aquilo veio me ensinar. Aquela força, aquele aprendizado, aquele ensinamento. Se eu ficar na culpa, no arrependimento, sentado na cadeira, chorando, me lamentando, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Eu vou me afundar mais ainda. Eu, graças a Deus, não tive isso. Eu tive um período na minha vida, assim, de depressão, né? Foi em 2020, assim. 2020, assim, de 2020 até 2021 eu tive um período ali de depressão. E 2023, tá? 2023, mas foi pouco tempo em 2023. Foi uns 3 meses só. 2020 pra 2021 foi o tempo mais comprido que eu tive, assim, de ficar mais depressiva, sabe? Ficar mais cabisbaixa, assim. E eu entendi que, peraí, mas se eu continuar aqui, eu não vou sair, eu vou continuar no buraco, entende? Ou eu estabilizo aqui, ou eu cavo e vou mais fundo no buraco, entende? Não, mas peraí, não é bem assim. Então eu vou ler, vou buscar autoconhecimento, vou buscar, né, livros motivacionais, é muito bom nesse momento, né? Tem muita gente que zoa, né? Porque virou muito modinha, assim, essa coisa do coach motivacional e coisas assim. Tem gente que virou muito modinha, essas coisas assim. Mas são coisas que nos ajudam também. São coisas que estão aí pro bem, tá? Pra nos ajudar. Então vai ler, vai ver um vídeo no YouTube, vai buscar uma terapia. Quem tem condições vai investir em si mesma. 2020 pra 2021 eu saí do buraco porque eu fui buscar autoconhecimento. Fui mergulhar dentro de mim. Falei, peraí, não tá certo isso aqui, vou mergulhar. E fui mergulhar dentro de mim, entende? Isso foi a minha cura em 2000. Isso foi a minha cura da depressão em 2020 pra 2021, tá? Mas foi 2021 mesmo que eu me curei disso. Então foi 2021 que eu comecei a sair daquele poço que eu tinha me enfiado. Agora, em 2023, foi diferente. Em 2023, o que me tirou dali não foi o autoconhecimento. O que me tirou dali foi a raiva. Eu senti tanta raiva de estar no buraco, de estar sentindo tristeza, de estar me comparando, de estar na merda. Desculpa aí o palavrão, gente, mas eu sou muito sincera, eu sou muito franca. Mas eu fiquei com tanta raiva de estar naquele buraco que eu falei, cara, se eu tiver que sair daqui à base da raiva, eu vou sair daqui da base da raiva. E aí foi a forma que eu achei de sair. Então, viu como a raiva ela não é ruim? A gente pode aprender a canalizar ela. A serviço do que esse sentimento tá? Entende? Então, isso é um processo, né? Que a gente vai vivendo. E, enfim, gente. Eu sei que tem algumas pessoas aí ainda. Quem quiser ir falando, tirar suas dúvidas, falar de alguma questão, independente se for só sobre comparação, aqui embaixo nos comentários pode falar, que eu vou estar respondendo. Vou trazer um pouquinho da visão sistêmica também, tá? Da visão terapêutica sistêmica, que pra mim é a que mais bate no meu coração, né? Foi a que me salvou, né? Foi a que me trouxe muita clareza e muita consciência. Mas ficaram com alguma dúvida em relação à comparação, a como que a gente cura ela? A origem e a raiz, tá, gente? Ela vai ser muito individual, tá? Por isso que é necessário, se tu quer realmente olhar de uma forma mais profunda para aquilo, por isso que é necessário tu passar pelo quê? Por um processo de autoconhecimento, né? Passar por um processo de sistêmico, um processo, enfim, seja qual tu for escolher, né? Eu acredito muito na força da constelação familiar, então a constelação ela nos ajuda também a mergulhar naquilo, a olhar para aquilo de uma forma mais profunda, tá? A origem ela vai ser muito individual para cada pessoa. Isso aí é só realmente numa terapia individual que a gente consegue realmente acessar ali qual é o ponto, tá? Da comparação da pessoa. E se quem ficou até o final
Quiser comentar algo aqui embaixo, pode comentar, tá, gente? Quem ficou até o final. Então, a origem, ela vai ser muito individual. Uma constelação vai nos ajudar? Sim, uma constelação nos ajuda, mas um acompanhamento, ele nos ajuda muito mais, tá? Eu trabalho também, eu tenho uma mentoria que o nome dela é Auto Olhar Amoroso, e nessa mentoria a gente olha de uma forma profunda para essas questões que existem dentro de nós, a gente mergulha nessas questões, né? E eu vou estar ali, então, trazendo um pouco da clareza, da consciência, da sistêmica, né? Trazendo mais discernimento mesmo, mais clareza, sabe? Quando a gente... Acho que quando a gente tá com aquelas coisas, assim, muito conturbadas na nossa mente, a gente não tem o que? Clareza. E ter clareza é algo muito bom. A sistêmica traz muito disso, tá? Então, a origem, ela vai ser muito individual. O que a gente faz com ela não é tão individual assim, porque a gente descobre a origem, sana aquilo e transforma na nossa vida, né? O que mais? Quando a gente identifica, né, que a gente tem isso, a gente identifica isso de uma forma muito simples, gente. Muito simples. A gente identifica a comparação de uma forma muito simples. É só a gente ver quais são as pessoas que a gente olha e... Pô, fulano tem aquilo e se diminui. Fulano isso e se diminui. E sempre se diminuindo, sabe? Insegurança vai lá nos colocando lá nos pés da égua. Não, peraí, não precisa estar lá, volta, te resgata. Te resgata, te busca de lá. Não tem por que tu tá lá, entende? Então, a partir do momento que a gente toma consciência, é uma escolha. A partir do momento que a gente toma consciência. Né? Não adianta eu falar que fulano tá escolhendo aquilo. Tá, mas fulano tá escolhendo aquilo, ele nem conhece algo diferente daquilo. Talvez se ele conhecer algo diferente, daí sim, vai ser uma escolha, né? Então tá, gente. Fiquei aqui quase uma hora falando, quase uma hora trazendo clareza, consciência pra vocês. Essa live, ela vai ficar salva no YouTube também, tá? Vou deixar ela salva no YouTube. Vou ver se eu vou deixar ela salva aqui no Insta, acho que sim também. Então, um grande beijo pra quem ficou até aqui. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. Eu digo eu, né? Eu tô disponível aí, quando quiserem tirar alguma dúvida, me chamarem no Insta, me chamarem no WhatsApp, eu tô à disposição, tá? E é isso, então, fiquem com Deus, uma ótima semana pra vocês, uma ótima segunda, uma ótima semana pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima live, tá? Deu 50 minutos aí de live. Fiquem com Deus, até a próxima live. Qualquer dúvida e qualquer questão que vocês tenham, é só me chamar que eu tô à disposição, tá bom? Beijão, gente. Fiquem com Deus.